Boa tarde a todos. Estamos dando início a mais um Diálogo com o Pesquisador, que é uma atividade de extensão do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Hoje, dia 26 de outubro de 2020, às 16 horas e 10 minutos. Temos hoje como convidado da atividade de extensão o doutor Alenberg Quindins, fundador e gestor da Fundação Casa Grande Memorial do Homem do Cariri. Eu queria, antes de iniciar a atividade, a fala do convidado, fazer uma pergunta de natureza jurídica, que é sobre a autorização para a realização dessa atividade, porque ela está sendo gravada e será disponibilizada no YouTube do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural. Então, eu pergunto a todos que estão aqui se vocês estão de acordo com a atividade. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não tiver de acordo, que se expresse verbalmente. Então, mantido o silêncio, estamos autorizados à gravação e iniciamos, então, a nossa atividade. Então, temos aqui hoje a presença de Alenberg Quindins, que é uma figura ilustre no campo do patrimônio e da arte no cenário brasileiro, internacional também, que aceitou prontamente, então logo eu convidei e aceitou prontamente participar aqui, o que muito nos honra. Para nós que estamos aqui no campo da formação do patrimônio cultural, tem uma presença de uma pessoa como Alenberg, que tem um trabalho, seja no campo da produção de conhecimento, da arte e do patrimônio cultural, mas seja sobretudo no campo da ação, é enriquecedor. Então, Alenberg, em nome do programa de pós-graduação em patrimônio cultural, em Arqueologia e Patrimônio Cultural da UFRB, nós agradecemos a sua presença e, de imediato, passamos a palavra para você, então, fazer a sua explanação. Bem, primeiro, Carlinhos, está me ouvindo? Muito bem. Bem, para mim é uma alegria, né? Você sabe que a gente se sente muito em casa quando nós estamos com vocês, né? Até porque nós temos uma história em comum, né? A arqueologia social inclusiva, que é a prática nossa aqui na Fundação Casa Grande, ela passa por você, né? Passa pelo Carlos Servarni, passa por Conceição Lopes, na Universidade de Coimbra, passa por Cláudio Torres, em Mértola, né? Então, para nós, isso faz parte da nossa tribo, né? Eu me sinto bem em casa mesmo aí, e sei que as pessoas que estão com você aí também devem ser desse mesmo naipe, porque gente boa chama gente boa para perto de si. E, para mim, é uma alegria saber que tem uma turma aí tão eclética, gente que da área de música, da área de museologia, da área de patrimônio. Eu gosto muito de falar para essa coisa assim mais eclética, sabe? Mais diversa, né? Porque o trabalho nosso ele começa justamente dessa diversidade, né? Eu sou músico de formação popular, a Rosiane também era música de formação popular, e a gente se conheceu para fazer um festival. A gente convidei Rosiane para cantar comigo um festival. Eu sei que desse festival durou 25 anos, a gente cantando junto e criando junto. Então, a música foi a aliança do nosso namoro, né? E a base para a criação do projeto da Fundação Casa Grande. Para vocês entenderem onde eu estou, né, eu gosto de me localizar no GPS para as pessoas terem uma ideia de onde eu estou. Né? Eu estou aqui na região do Cariri. A região do Cariri é uma região de uma chapada que tem, uma chapada chamada Chapada do Araripe, onde habitava um povo por nome Cariri, que é esses Cariri que vinham desde de Ingá do Bacamarte, dos Cariri Velho, aqui era conhecido como Cariri Novos, em torno da Chapada, e ia dos Cariri de fora, que via da margem do São Francisco entrando na Bahia. Então, todo esse povo era um povo só, uma nação só, que se estendia num território. E isso é muito interessante, porque faz com que esse povo terem contribuído para que, quando chegou a colonização no Brasil,
houvesse uma profundidade maior da entrada dos portugueses, né? Então, na história do Cariri, está muito ligado ao povoamento da Bahia, da Casa da Torre, né? Quando Tomé de Souza venceu o primeiro governador da Bahia, e aí traz como imediato Garcia Dávila, e Garcia Dávila tem um capataz por nome de Afonso Sertão. Afonso Sertão conhece, né, os parentescos do povo Cariri, e por ele ter um bom trânsito entre os Cariri, ele adentra com o ciclo do couro pelo caminho das águas, né, que são os caminhos da pré-história do homem, os pontos de água, né, do povo da pré-história, né, que são a Mãe d'Água, os buqueirões, né, os caldeirões, que estão ligados aos sítios mitológicos da presença da água e do mito da água adentrando o sertão. E ele vem até Oeiras, né, que hoje é Oeiras, que foi a primeira capital do Piauí, e de lá ele sabe também pelos parentes que existe essa chapada aqui, e aí chega até aqui. E aí a Casa Grande é uma consequência disso tudo, de uma Seis-Maria de 1717, que é criado um rancho de comboeiro, e desse rancho de comboeiro vira um povoado de Itapera. Esse povoado de Itapera vem a ser o que é erigido a Casa Grande, e a Casa Grande é um ponto de apoio desse caminho das boiadas adentrando no Brasil. Então, tem essa ligação, né? Essa ligação que a gente, que para nós é um ponto, né, também de profundidade histórica, né? E isso faz parte, e isso é importante para nós, porque também definiu para nós nossa política de trabalho dentro da Fundação Casa Grande, de fazer esses caminhos de volta. Quando nós restauramos a Casa Grande em 1992, nós pensamos em que aquela casa que serviu para colonizar, né, o povo Cariri aqui em volta da Chapada do Araripe seria a casa que retornaria o povo Cariri. E aconteceu assim, do momento, esse contato nosso com o Cariri aconteceu de uma forma muito bonita. Primeiro na infância, né, porque eu era criança, uma cabocla me contava as lendas Cariri, e aquilo ali ela contava e eu via. E, ao mesmo tempo, o Rosiane morava no pé de serra, aqui da Chapada do Araripe, numa área rural, e lá onde ela morava, encontrava aqueles caquinhos de panela, aquelas coisas, e se contava a história do povo que habitava ali, que aquilo era... Então, de certa forma, já existia no nosso imaginário um espaço mobiliado, tá entendendo? Por essa fantasia e por essa imaginação desse povo que habitou aqui. Então, o princípio, né, da fundação, da relação dela com o território, vem de um princípio tectônico, das placas tectônicas, né? Então, eu gosto de fazer um introdutório para a gente contar a história desse continente, né? Porque a gente fala da federalização do Brasil, Bahia, Ceará, Pernambuco, por exemplo, a Chapada do Araripe, ela está ela divide os 4 estados, a Paraíba, o Pernambuco, o Ceará e o Piauí. Então, eu estou aqui no máximo 1 hora e meia de cada estado desse. Isso faz a Chapada ser uma coisa, ser um berço cultural, né, desses 4 estados. E aí eu explico, né, que aqui como é que a gente tem, né, assim, essa coisa da arte na fundação, de ter sido a arte que fez com que gerasse a criação da Fundação Casa Grande. Porque essas placas tectônicas, quando elas se levantam, elas formam morros, montanhas, né, chapadas. Quando elas se afastam, formam vales. E dentro dessa formação, né, nasce toda a parte da geografia em cima
desse movimento tectônico, dessas placas que estão aqui embaixo. Então, em cima dessa geografia, vem todo um bioma, né? Suas árvores, né? E, consequentemente, os animais que estão ali, os herbívoros, depois os carnívoros vindo devorar os herbívoros, e num ambiente especial como esse, vem o homem habitar. E o homem, ele se relaciona, né, com essa geografia, com esse ambiente, esse bioma, e aí é onde vem a cultura do lugar, porque o homem, ele passa a ouvir o som acústico do lugar, né? Então, eu acho que o primeiro diálogo do homem é com a paisagem sonora, né? Com a paisagem sonora. Então, eu estou falando, quando a gente fala de patrimônio, a gente tem que pensar nisso, né? Que o patrimônio ele é uma vamos dizer assim, um conjunto disso tudo, né? Não dá para desassociar, né? Até porque isso vem definir o tipo de matéria-prima para se construir a casa, a música do lugar, a geografia é a pauta, né, rítmica, né, do povo do lugar. Então, você imagina um povo que mora numa montanha, como é a música dele, né? Então, é lançada. Um povo que mora num vale, a música dele, ali ele está numa concha acústica. Então, o som, a forma de ouvir, é uma forma diferente. Então, eu vejo que a primeira coisa, depois desse ambiente criado, a relação com esse patrimônio ele se vem de uma forma da audição, do ouvir o lugar. Então, eu considero que o som das árvores, né, que é o efeito, muitas vezes, percussivo, que Naná fazia muito bem, né, e os percussionistas trazem muito isso aí, que é o sentimento sonoro, né, do ambiente. Então, o som do vento, o som das águas. Então, isso atrai os primeiros cantores, né, para esse ambiente primário, que são os pássaros. Então, os pássaros foram os primeiros cantores que existiu no planeta. E eles cantavam acompanhado dessa orquestra, dessa geografia. Né? Os pássaros, eles, de acordo com o ambiente, têm um tipo de pássaro diferente, assim como tem a fruta diferente. Então, essa relação se dá. E aí, os pássaros são os primeiros cantores e começam a cantar de alegria, de louvação, vamos dizer assim, a toda aquela paisagem sonora, né? O som do rio, o som da chuva, o som do vento, e aí vai. Então, a paisagem sonora ela é muito importante, né, ser preservada dentro de um projeto de patrimônio. E aí o seguinte, isso a gente aprende, né, quando a gente for entrar num ambiente, a gente pedindo permissão a essas fases, né, essas capas, né, de que é como se você estivesse entrando num corredor e são várias cortinas que você vai entrando e você vai pedindo permissão. Então, a gente restaura a Casa Grande em 92 e nos passamos para dentro da casa para proporcionar esse diálogo entre a paisagem sonora, a geografia, né, a história de ocupação desses territórios brasileiros, né, desses território adentro desse país, e sempre a gente buscando esse contato mais sensível com o espaço, né? com as relações da casa com todo esse patrimônio em volta. Então, nós restauramos a casa em 92, e então o que foi que nós fizemos? Né? Primeira coisa, o seguinte, eu gosto de dizer que antes de existir um sítio arqueológico, o sítio arqueológico, para mim, é o cemitério. Né? O sítio mitológico é a maternidade, é o nascedouro. Né?
aquelas coisas pintadas que estão ali, a pedra encantada, ritualística, que está ali, e porque pintou naquela pedra, e porque morou naquele lugar, tem toda uma relação mítica com o lugar, como os Cariri aqui observavam os mocó, e eles guerreavam como os mocó, tentando fazendo zoada e fazendo zigue-zague, que era o mocó era um animal totem dele, né? A coruja rasga-mortalha. Então, toda essa relação que a gente passa para dentro da Casa Grande, chega lá e encontra o quê em Nova Olinda? Criança, menino, 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 menino. Então, cheio de criança a cidade, brincando na rua de peão, de bila, de papagaio. E aí a gente começa a conviver com esses meninos, essas crianças na rua, né? Não criança de rua, né? Como quiseram uma vez sistematizar esse nome criança de rua, né? Então, criança na rua, e essas crianças, a Casa Grande começa na época da bila, na época da bola de gude, né? Por quê? Porque foi no início de dezembro e foi num período onde a criança ela tem uma relação com os foguedos infantis populares, uma relação muito interessante, porque ela não tem essa noção de primavera, verão, essas estações. Ela tem assim, a época da bila, de brincar de bila, a época de brincar de pinhão. Então, nós abrimos uma casa, né, na fronteira entre a ciência e o matuto, porque a partir dali a gente ia para os sítios arqueológicos, né, os sítios mitológicos, conversar com essas pessoas que tinham caverna na casa, nas propriedades dele, que tinha cerâmica, né, que encontrava quando ia cavar em roça. A gente começou a dialogar com esse povo, que são os matutos, os cabas do mato, né, o povo do mato, né? E a gente estava tratando de uma coisa que ia levar para uma cidade um lugar para montar um museu para falar sobre isso, um centro cultural que dialogasse música, dialogasse essas coisas com essas coisas. Na realidade, eu não sabia o que era arqueologia, o Rosiano também não. Ninguém tinha noção disso. Era músico pegando história do povo e fazendo música, fazendo instrumento com cabaça, com barro, para trazer o som do lugar, o som ambiente da paisagem sonora, da caverna e tal, e cantando em Cariri, né? E buscando esses efeitos labiais, essas coisas. Tinha coisa que a gente ia pedaço de música que a gente foi buscar na feira, né? Por exemplo, na Feira do Barro, onde as pessoas, quando estão vendendo barro, eles batem no barro e eles têm uma forma de oferecer, e aquela forma é cantada, ali é música. Quando você tira o português, vira uma melodia, e então você traz, preenche, ali são notas musicais que podem ser preenchidas e ser colada, recortada, né, como que fosse uma coxa de retalho, né, disso aí. Então a gente foi fazendo essa coxa de retalho com isso. E as crianças, nós começamos brincando com as crianças aqui na Fundação, brincando mesmo, né? Na época de bila, a gente fazia o campeonato de bila, eu me lembro que era tanto menino brincando de bila nos campeonatos, ganhava um saco de bila quem ganhasse o campeonato. E quem já jogou bila, aí tem os búria, que é aquele buraquinho, né? E é na época do inverno, porque a terra fica mais frouxinha e fica fácil de cavar os buraquinhos. E é o seguinte, então, era tanto menino que aqueles que iam ganhando, a gente ia botando eles para subir numa árvore para saber quem era os ganhadores, para depois descer para a disputa. Os que iam perdendo iam ficando por baixo, os que iam ganhando iam ficando na árvore para ir disputando o campeonato. Aí a gente foi fazendo isso, fazendo casinha de boneca com as meninas que fazia, na época da feira, tinha as panelinhas de barro, tinha essas coisas, e a gente fazia os móveis de madeira, né? E aí se dava, era uma casa de brinquedo, a gente começou dialogando, né, com isso. E como a gente sabia que estava numa fronteira entre a ciência e esse caboclo, né, essas coisas, né, dos caboclos do mato, do matuto, então o seguinte, a gente escolheu a linguagem da criança para ser esse diálogo. Eu me lembro muito daquele filme Dança com o Lobo, que é o seguinte, que o cara vai lá para a fronteira, né, americana. Então a fronteira era isso, de um lado a ciência, do outro lado o matuto, né, que tinha sua pedra ali, que
que tinha vergonha de contar as histórias, porque achava que as pessoas diziam que ele estava mentindo. Então a gente começou a ir para os cantos, fotografava, eles iam dando para a gente as pecinhas que eles encontravam, muitas vezes cavando uma roça para plantar milho e tudo, escorando a porta ali, ia passando para a gente, e eles ficavam felizes, porque quando chegava na cidade, que via aquele machadinho, que via aquelas coisas, e tinha o nome dele, ele se sentia valorizado por aquilo. Ali é aquele o machadinho lá de seu Zé, lá do Angico, né? Então ele vinha, seu Zé do Angico, aí tinha entrevista com ele, tinha foto dele, então ele passou a ser visto na cidade como uma pessoa importante. Então nós escolhemos a língua da criança, porque tanto o matuto quanto o doutor, ambos foram criança. Então a língua que todos conheciam, porque todos passaram pela infância, né? Então foi assim que a gente começou a Fundação Casa Grande, com música, né, ou contando lenda para as crianças, e a gente restaurou ela, as crianças tomaram de conta da casa. A gente descobriu, quando a gente restaurou ela, que a gente não tinha dinheiro para manter. Olha só, e aí? Né, restauramos a casa, colocamos lá as fotografias dos sítios mitológicos, das pinturas, né? Começamos a brincar com as crianças, e aí, cadê o dinheiro para manter a casa? Não tinha. Então, durante 5 anos, a Casa Grande foi mantida com R$100 ou R$200. Era 100 para pagar a conta de energia e 100 porque a gente pagava uma mulher que morava em frente para ficar olhando ali, porque chegasse uma autoridade, ela apresentava o CPF dela e dizia, não, eu estou olhando aqui as crianças e tudo. Mas, na realidade, a gente deu a chave da casa, da fundação, do museu para as crianças da cidade. Então, eles era o lugar deles, brincavam. Na época, eu me lembro que os meninos iam brincar na rua e a polícia corria atrás, né? Porque os meninos brincando, muitas vezes um peão daquele revalava assim, batia na canela de uma velha que estava sentada na calçada, e a velha ia lá na delegacia, da parte que os meninos estavam lá, dizendo nome feio também, menino diz muito nome feio. Uma vez eu fui buscar uma bola lá na delegacia, né? Porque essa bola, os meninos estavam dizendo nome feio lá no campo, e as pessoas, o delegado foi pegar a bola lá. Então, a relação da criação da fundação tem muito a ver com a infância do lugar. E isso foi dando a gente uma coisa, né, assim, que foi como usar esses sítios, de visitar esses sítios. Então, a gente subia aquele cordão de criança, né, para os sítios mitológicos, sítios arqueológicos, cantando. A gente fazia músicas infantis, ia subindo e as crianças iam cantando. Na caverna encantada mora Zé Perequeté, na caverna encantada mora Zé Perequeté, é filho de compadre Chica, mais comadre Zé Quelé. E o sapinho lá na lagoa, cantando música, ai, que música boa, fonte, fonte, forão, fonfon. E eles iam cantando, né, subindo, entrando dentro do sertão adentro, chegava lá, a gente conversava com eles, né, nas cavernas, então subia nas pedras no caminho. Então a gente passou a ver os sítios como um playground mesmo, né? A gente sempre diz assim, a gente sempre fala do homem da pré-história, mas a gente nunca fala da criança da pré-história, né? Então como é que aquela criança habitava aquele lugar, né? Normalmente, quando se desenha os homens da pré-história, aquele homem sisudo, né? Sério, não ri, né? É aquela coisa sofrida. Você vê que a pré-história tem muito sofrimento. Também o povo só vê osso, né? E a gente é acostumado que em velório ninguém ri, né? A não ser quando o caldo é ruim, né? Aí a gente ri. Mas tendo um caldo bom e ali está garantido, né? Ali o sofrimento da noite toda ali, o povo chorando e aquela coisa. Então é o seguinte, então a gente passou a ver isso que é patrimônio e pré-história pelos olhos da infância. Então foi uma forma de ver, uma lente nova de ver isso. E, de certa forma, se cria um pré-escolar da pré-história, da arqueologia, né? Da arqueologia. Então, a gente começa a brigar dentro do meio arqueológico para que as crianças possam ter acesso a isso. Então,
briga fervorosa nossa aqui foi com o IFAM, que o IFAM não permitia, primeiro por ser uma ONG, que estava com aquele patrimônio ali, e segundo, porque as crianças tinham acesso. As crianças limpavam o museu, organizavam, e justamente por a gente não ter dinheiro e morar a 42 quilômetros daqui, eu estou a 42 quilômetros da fundação, eu estou aqui na cidade do Crato, e ela fica aqui perto. Então, a gente ia no fim de semana e a gente dava a chave da casa para as crianças. Então, durante a semana toda, eles tomavam de conta, eles abriam, varriam, organizavam. Quando o povo chegava para ir visitar o museu, né? Eles é quem explicavam, porque eles foram vendo a gente explicando. Então, virou um museu de criança, com diretor de criança. E nós tivemos os primeiros diretores. O diretor de pesquisa, que era um menino que explicava, que foi o primeiro a ter essa percepção e explicar isso aqui é uma pintura rupestre, isso aqui é, né, isso aqui e tal, e foi vendo a gente explicar. O segundo era o diretor de cultura, que era um menino que organizava todos esses brinquedos, que organizava a brincadeira de peão, a brincadeira, organizava toda essa parte do folguedo infantil. E o diretor de manutenção, que era um menino, que ele era quem tinha um olhar de águia. Ele viu uma lâmpada queimada, ele dizia a lâmpada está queimada, e ele pegava o dinheiro, corria na bodega para comprar. Ele, quando ele chegava, via que a casa estava suja, ele varria. E aí foi surgindo uma coisa que foi uma instituição totalmente administrada por criança na cidade. Então surgiu aquilo ali, a gente foi. Aí aquelas crianças foram trazendo outras, né? Por exemplo, o diretor de manutenção arrumou um coleguinha lá da rua que também ajudava ele a limpar e virou o auxiliar de manutenção. Aí nós fomos dando nome, né? Nós só fomos dando nome. Aí o diretor de pesquisa, que era o que explicava, daqui a pouco nós chegamos, tinha 2 explicando com ele. Aí dele surgiu o recepcionista. Você entende? Do diretor de pesquisa surgiu o recepcionista. Então, começa a formação de criança para criança, eles passando o que eles sabiam, né? E a gente deixava eles fazerem de uma forma livre. Uma vez eu cheguei, tinha um menino explicando uma caverna, dizendo essa caverna aqui vai para 1001 lugares, mas não chega em lugar nenhum. Eu achei aquela explicação ótima, tá entendendo? Porque era uma explicação dele, era uma interpretação dele. E eu sempre digo que museu não é uma coisa para contar história. Museu não foi feito para contar história. Museu foi feito para conversar histórias, né? E aí não fica aquela história direcionada de quem fez o museu, que a verdade é aquela. Não. É justamente esse espaço de diálogo que o país mais está precisando. É isso. É aproveitar, né, o imaginário. Quando a gente diz que o Brasil é antropofágico, né? Quando a gente diz que o Brasil é um país, né, horizontal, né? A gente está espreitando para isso, está dando esse espaço, dizendo que nós somos ainda um país de terreiro e de quintal, de calçada, né? Nós somos um país ainda dessa forma. Então, isso aí é muito interessante. Quando a gente vem montar um projeto como esse, a gente deixar o projeto nascer, deixar respirar, né? É como uma música que você vai fazer um arranjo e enche de arranjo, bota coisa, e você não sabe por que aquela música está lhe agoniando a cabeça, né? Mas é porque os instrumentos não respiram, não existe o silêncio entre eles que faz com que a voz dele ressoe até onde deve ir. E depois o outro vem e há um diálogo, uma harmonia sobre isso. Então, patrimônio tem que existir harmonia, né? Tem que existir silêncio, tem que existir esse imaginário entre uma matéria-prima e outra, entre como é que se diz? O material e outro, né? Então, a gente começou a conviver com as crianças, e aí as crianças fizeram uma coisa também muito interessante, que foi o seguinte, foi descobrir que com R$100 nós podíamos consumir só tantos quilowatts na casa de energia por mês. Então, eles foram lá na empresa de energia elétrica do Ceará, viram quanto custava 1 quilowatt e eles comandavam o contador que ficava lá. Então, quando chegava num determinado ponto, eles desligavam o contador, porque a energia do mês só tinha 100 conto, era R$25
de taxa de iluminação pública e 75 para consumir de energia. Então, eles começaram a entrar também na gestão do financeiro da casa. Minha amiga, aí é o seguinte, aí isso, quando uma floresta cresce junto, todas as árvores têm, né, a mesma magia, né, tem o mesmo, vamos dizer assim, encanto, né? E aí eles foram crescendo junto com a casa, foram crescendo, aí começa a chegar as pessoas para ver aquele monte de menino, começa a chegar as mães primeiro, né? As mães, vem cá aí, cadê que meu filho sumiu lá de casa? Está aqui, menino. Então eles começaram a trazer as mães para dentro da casa. Aí então, junto vieram pessoas ver a casa, ver aquela história. Que história é aquela lá em Nova Olinda e tal, de uma casa azul, que é cheia de crianças, e as crianças falam sobre, né, sobre os cariri, que aqui o povo não fala mais, sobre o homem da pré-história, né? E aí começaram a visitar e eles começaram, tinha pessoas que queriam dormir lá mais de uma noite. Um dia a gente estava lá na casa, chegou um cara, né? E ficou lá com a gente e dormiu lá, passou 3 dias com nós, só depois de 10 anos nós soubemos que era Mano Chao, que estava lá, tá entendendo? Que ficou com a gente, quando a gente entrou em contato com ele, para uma vez trazer ele aqui, e ele me atendeu o telefone, Allenberg, rapaz, e tal, o cara ele já tinha vindo aqui umas 3 vezes, e a gente não sabia que era ele que vinha, que ficava, pegava a bicicleta, ficava andando aqui com a gente, brincando com a gente, né? Então, foi se transformando nisso. Aí os meninos começaram a levar as pessoas para dentro da casa deles. Aí ficava uma coisa, a mãe é amiga de meu filho, né? Então dava do bom e do melhor. Dava do bom e do melhor. E o povo ficava querendo pagar, e elas diziam, não, era uma desfeita você receber um dinheiro, eu tratei bem, você quer me pagar? Né? Era como se fosse uma desfeita. Então, nós criamos as pousadas domiciliares. E aí se criou um grupo de mães, e aí para receber os turistas que vêm. E aí as mães era boa para receber, mas não era boa para essa parte da organização, contábil, essa coisa. Então, os nossos meninos foram crescendo, foram se transformando em jovens, e surgiram as microempresas individuais, né? Os empreendedores individuais, que a gente chama de empreendedor social. Então, surge a empresa de turismo, né, responsável, e começa a surgir as pousadas domiciliar, os restaurantes das mães, as fábricas caseiras que fazem camisa, que fazem aquele tipo de souvenir sobre a fundação. E eu sei, meu amigo, que essa conversa hoje, Nova Olinda, que é uma cidade de 5 mil habitantes, Nova Olinda hoje recebe de 50 a 70 mil turistas por ano aqui que vêm visitar essa fundação. E aquele dinheiro que a gente tinha de R$ 100 por mês para manter a energia, porque eu esqueci de dizer que a água, você perguntar assim, a água, como era a água da casa? Como a casa não tinha água, eles faziam um rodízio. Todo dia um trazia uma lata d'água na cabeça, e aquele tijolinho, que a casa é aqueles tijolinhos, jogava água para a poeira não levantar e depois varria. Então, essa era a forma orgânica que esses meninos passaram a surgir, crescendo junto com essa fundação. E essa pobreza franciscana que a gente começou de R$ 200, né, por mês, sem para essa parte da energia, sem para uma pessoa olhar, isso se transforma hoje num projeto orgânico de 60 mil a Casa Grande custa 60 mil por ano. É R$ 5 mil por mês. Então, e nós podemos, assim, criar nossa tecnologia de simplicidade, né? Saber ter a simplicidade como nossa grande riqueza. E hoje nós temos um ano à frente, ou seja, o ano de 2021 da manutenção da fundação já está em caixa. A Casa Grande já está garantida até 2021, já com todo o dinheiro de manutenção. E em 2021, nós já captamos para 2020. Isso gerou um livro, né, chamado Arqueologia Social Inclusiva, que é o livro da Rosiane, que foi o livro de doutoramento da Rosiane, né, sobre a relação da arqueologia com o social e a arte.
E agora, recentemente, gera as músicas que deram origem, gerou o disco, né, chamado A Lenda, que é um disco que fala sobre o nascimento aqui, a Chapada do Araripe, do território, e, né, a história, né, essa história contada, né, e é um vinil. A gente fez um vinil. Por que a gente fez um vinil? Porque é uma paisagem sonora. São músicas, são 5 músicas. Você vê que o vinil ele não tem nem faixa. Se você quiser encontrar, as músicas estão aqui. E a gente diz, mas por que as pessoas perguntam, por que vocês fizeram um vinil? E é porque é o seguinte, a gente não quer todo mundo escutando isso, né? A gente não quer assim a pessoa botar num carro e ficar escutando, olhando outra coisa, né? É uma coisa para você sentar, é um ritual também. A gente diz, por que é que as pinturas rupestres aqui estão preservadas? Porque é de difícil acesso para você chegar nesses lugares. Então, nossa música também a gente quer que seja de difícil acesso. Então, desde 85, que a gente vem gravando esses sons, o som do vento, o som do inverno, o som dos sapos, o som das cavernas. E, então, é uma sonorização. Por dentro dele, passa muitas pessoas aqui já morreram, né? Já morreram porque é o seguinte, porque é rezadeira, curador, esse povo antigo daqui. E aí como é que se diz? Esse disco traz a voz dessas pessoas, o som do lugar, e por dentro passa as músicas que deram origem. Então, eu faço uma primeira fala falando isso. Eu acho que é bom abrir para a gente conversar mais, para não ficar uma fala, como eu estou dizendo assim, eu falando de melancia e vocês querendo saber sobre melão. A gente vai querer saber da melancia, do melão, do jiló, do maxixe. Então, Alenberg, agradeço essa fala inicial sua. Eu já inicio com 2 perguntas e informo a todos que o chat está aberto para inscrição. Basta entrar ali no chat, escrever inscrição, que eu faço a ordem de participação aqui. A primeira é o seguinte, você explicar um pouquinho sobre hoje a infra da Casa Grande, quais são os setores que tem, e depois sobre a arqueologia social inclusiva e sobre a formação em arqueologia social inclusiva que vocês têm na Fundação Casa Grande. Pronto, então a Fundação ela tem 2 laboratórios, laboratório de conteúdo e de produção. Nos laboratórios de conteúdo, nós temos uma DVD-teca com mais de 3.500 filmes, então você vai ver lá de Akira Kurosawa, a Fellini, a D.W. Griffith, né, a Ancestrais Sergei. Então existe um acervo precioso sobre o cinema do mundo, né? Desde Cidadão Kane, tá entendendo? Aí você sai, é um acervo escolhido a dedo mesmo assim. O que se lançava sobre o Rossellini, nós íamos comprando. E os meninos, né? Para você ter uma ideia, a bandinha de lata aqui da Casa Grande tem uma música que chama Dodescaden, que é em homenagem à música de Akira Kurosawa, aquele filme de Akira Kurosawa, né? Dodescaden. Uma vez chega uma mulher aqui na Casa Grande, na rádio, e aí nós temos uma discoteca que tem a rádio, né? E aí o menino está tocando, o menino está ali, aí a mulher pergunta, vem cá, que tipo de música vocês tocam? Aí o menino diz, um menino de 8 anos de idade, a gente toca música de qualidade. Aí a mulher disse, o que é música de qualidade para você? Aí ele vai, puxa um disco da prateleira e traz um disco de Lelo Nazário e Zé Eduardo Nazário na Lira Paulistana. Cara, a mulher era esposa do Lelo Nazário. Olha que coisa, que coincidência. A mulher começou a chorar. Nem em São Paulo está se tocando Lelo Nazário e Zé Eduardo Nazário. Tá entendendo? Ninguém fala mais na Lira Paulistana, né? Então, você vê... então, a gente tem os laboratórios de conteúdo e o de produção. A discoteca é o de conteúdo, o de produção é a rádio. É como se fosse um curso. A rádio é um curso de música. Então, aquelas crianças estão tocando música para aquela comunidade, mas elas estão se formando naquele repertório. Uma vez chegou uma pessoa do centro aqui, do Ceará, de uma cidade do centro do Ceará, né? E aí perguntou, vem cá, eu vi que vocês têm um programa de jazz. Para quem vocês tocam jazz aqui? Qual é a porcentagem de pessoa que escuta jazz numa cidade dessa? Né? Aí eu disse 100%.
Aí ele disse, 100% da cidade escuta jazz. Eu disse, não, 100% a mais que é na sua que não tem um programa de jazz. Então, se tiver uma pessoa escutando, nós estamos fazendo o milagre que se precisa, tá entendendo? Então, são essas coisas, os laboratórios de conteúdo e o de produção servem para isso. Então, você tem uma gibiteca com mais de 5 mil títulos de gibi, desde Robert Crumb, né? E aí vai, né? Você pega, mas é gibi mesmo de qualidade, é coisa, tá entendendo? Tem um museu do gibi, né? Tem as obras de Jean-Louis Bonelli, né? Tem desde disso aí até Manara, tá entendendo? Você tem uma viagem no storyboard, né? Que o quadrinho é um storyboard, é a relação entre a literatura e o cinema. Então, nós temos ali uma gibiteca e tem uma editora onde as crianças fazem quadrinhos, né? A gente tem uma produtora de vídeo, que é um laboratório de produção, e tem essa DVDteca que a gente tem de cinema. Então, sempre tem um local onde as crianças buscam assistir, buscam ver, e existe um lugar onde eles vão pegar as ferramentas e produzir. Então, as duas bases da fundação são essa, conteúdo e produção. E o objetivo é a qualidade do conteúdo, a qualidade do conteúdo. Uma vez eu estava em Joanesburgo, na África, e o seguinte, me deparei com uma loja de disco que tinha assim, música dos Pigmeus, música do não sei o quê. Rapaz, naquela época não tinha WhatsApp nem nada, eu digo, rapaz, eu vou gastar uma ligação aqui caríssima, mas eu vou ligar lá para Casa Grande para perguntar o que é que eu compro aqui. Aí liguei para um menino, disse, o que é que eu compro aí para a rádio? Que eu estou aqui na África. Ele disse, compre Richard Bona. Cara, entendendo? Então, é isso, tá entendendo? Uma vez eu vi um depoimento de um dos filhos de Dorival Caymmi, que estava morando nos Estados Unidos, e ele começou a contar o que é que passava pela casa do pai dele aí, Tom Jobim, as conversas que ele ouviu, rapaz. Cada conversa, não sabe, cada papo dentro da noite, assim, a coisa mais fantástica que a outra. Com as pessoas que passavam aí, o nível das pessoas que passavam. E ele termina essa fala dizendo assim, não foi esse o país que me prometeram. Cara, aquilo ali, eu desliguei a televisão e fui dormir com aquilo ali. Então, você imagine se em todo lugar tivesse Fellini, tivesse Kurosawa, tivesse Richard Bona, nas prateleiras, onde você pegasse. Né? Então, quando a gente faz um laboratório de conteúdo desse, a gente tem condição de trazer Fellini para morar aqui em Nova Olinda, tá entendendo? Tem Ossoel de morar aqui, de trazer essas pessoas para cá. Aliás, todo mundo tem direito a isso. Todo mundo tem direito a isso, e isso tem tudo a ver. Eu dizia, Rosiane, você vai fazer arqueologia, leia quadrinhos, leia história em quadrinho. Leia história em quadrinho. E botava a Rosiane para ler Will Eisner, né? E essas coisas. E aí o seguinte, então, a base é essa. Agora nós temos, nesses laboratórios de coisas, nós temos um teatro com 180 lugares, nós temos que no teatro os meninos se formam sonoplastia, hold, iluminação, cenografia, gestão do teatro, né? Divulgação, né? A parte de publicidade dos espetáculos que passam por aqui. A gente tem uma TV que transmite, né? A gente tem uma rádio, a gente tem as tecas, que é uma DVDteca, uma gibiteca, uma biblioteca de literatura infantil, uma de referência, né? uma discoteca. Então, a gente tem esse material com esse pensamento, né? de ter um bom conteúdo. Bem, essa responde à primeira pergunta, né? Que é o que é que nós temos dentro da Casa Grande. Aí tem um museu, nós temos o Instituto de Arqueologia, de Arqueologia do Cariri, que a gente criou dentro da Fundação em parceria com a Universidade da URCA e com a Universidade de Coimbra e a Universidade Federal do Piauí. Nós temos uma reserva técnica, e dentro desse laboratório nós temos o Memorial do Homem Cariri, que é esse museu que todos os... E eu estou falando isso, Carlinhos conhece aí,
é tudo gerenciado por criança, né? E quem é adulto lá já foi criança dentro da fundação. E aí o seguinte, então a gente tem esse... e nós criamos, agora, há 2 anos atrás, um curso de arqueologia social inclusiva, né? Que é esse curso de pós-graduação dentro da fundação, que acontece em parceria com a URCA, que é a Universidade Regional do Cariri, onde nós já vamos na segunda turma. Agora aconteceu a pandemia e houve uma parada por isso, né? A gente não quis continuar e os próprios alunos votaram que aquilo ali tem que ter imersão. A arqueologia social inclusiva não pode ser por plataforma, não, porque as pessoas estão querendo dormir nas pousadas domiciliares, estão querendo conhecer o projeto dos museus orgânicos, que nós estamos fazendo agora 17 museus orgânicos em parceria com a FEComércio e o SESC aqui no Ceará, que são os museus na casa dos próprios mestres da cultura popular, que eles recebem, né, musealizam a sua casa, né, e recebem as pessoas, né, e aí já entra a gastronomia da casa, já entra os artefatos que eles fazem daquele tipo de segmento cultural, seja ele reisado, banda cabaçal, essas coisas, eles mesmos têm ali para vender, né? E também recebe a pessoa para almoçar, para hospedar, essa coisa. E agora a última nossa é as moradas de conteúdo, que são centros culturais na casa dos artistas, né? Então, ao invés de esperar que o município construa um centro de convenção, um centro cultural, os próprios artistas e os meninos da fundação recebem isso. A minha casa mesmo, nós estamos preparando. Quando chegam os turistas, a primeira conversa é aqui na minha casa, onde vocês estão vendo aí, né? Aí vai ver as referências. Ó, lá atrás você vê 1963, Bob Dylan, Suzane Rotolo, na John Street, né? O que é que Dylan tem a ver com a formação, né? Esse disco aí, que está aqui atrás, foi a primeira capa de disco que eu vi na minha vida, e porque meu pai tinha uma amplificadora na década de 50, foi a primeira capa que eu vi. E eu tinha um ritual comigo de só comprar esse disco em Nova York, quando eu fosse na John Street, lá próximo onde foi tirada essa foto. Então, tá aí o disco, né? Na minha casa é cheio de referências, de coisas, uma coisa aqui, outra acolá, que é as referências, né, que o filho do Dorival Caymmi fala, né? Do tanto de conversa e de coisas que agregou naquela casa. E para que é que serve isso, né? Para formar gerações futuras. Então, acho que é isso. As inscrições estão aqui abertas, gente. Vocês podem fazer, dirigir perguntas ao convidado. É igual aquela história, eu pergunto ou caso para sempre, igual o começo aí, né? Né? Rapaz, mas não vai ter isso, não. As pessoas aqui vão perguntar. Quando eu me casei, Carlinhos, eu me casei escondido com Rosiane, né? Nem a mãe dela sabia, nem minha família. Nós casamos numa igreja e o padre, quando perguntou isso, menino, pensa no medo grande de entrar alguém, um fuxiqueiro lá, e dizer, eu sei de uma história, eles estão casando escondido, e acabar o casamento. Pois é. Aqui tem a professora Viviane, por favor. Então, Alenberg, eu conheço um pouco da Fundação, conheci a história da Fundação através do pessoal do Carroça de Mamulengos, né? Da Sim. Maria, eles são meus amigos, e conheço também o Samuel Macedo, que é cria, o fotógrafo, né? Sim. É cria também da Fundação Casa Grande. E eles sempre falavam dessa questão dos museus orgânicos. E aí eu gostaria de saber um pouco mais como se deu, e como se dá, e como está hoje organizada essa questão dos museus orgânicos, que, inclusive, quando passar a pandemia, e a depender também das questões que vão acontecer na minha vida, eu quero muito, muito, muito ir até aí na região e conhecer, ficar hospedada, poder conviver com os mestres da cultura popular, né? Eu acho um projeto maravilhoso, e eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, como se deu essa organização, a ideia, e como se dá essa questão desses museus orgânicos hoje. Pronto, os museus orgânicos, né, é um projeto que a gente tem na Casa dos Mestres. Eu vou dar um exemplo, né? O mestre... Eles são, nesse momento, até agora, são a nomenclatura de 3. É o Museu Casa,
o Museu Oficina e o Museu Casa Oficina. O Museu Casa são aqueles museus que se dá na casa da pessoa, é a residência dele. Tem o Museu Oficina que se dá na oficina, como é no caso de uma pessoa que trabalha como fazedor de lamparina, por exemplo, que é dentro da casa dele mesmo. A oficina é ali, eles na sala, produzindo lamparina, produzindo as coisas. E tem o Casa Oficina, que é pessoas que unem as duas coisas, né? Quer dizer, eu falei esse museu Casa Oficina, que é esse que produz lamparina dentro de casa. E tem o que é a oficina mesmo. Por exemplo, tem um ferreiro aqui, que na oficina dele, então o museu é dentro da oficina dele de trabalho. Então são essas três nomenclaturas atualmente, né? Porque as pessoas dizem, qual o conceito de museu orgânico? Eu digo, não, um conceito, ele é aquela música de Raul Seixas, prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter uma opinião formada sobre tudo, né? Esse é o conceito do museu orgânico. Porque o que acontece é o seguinte, cada vez que a gente vai fazendo, vai aparecendo coisas diferentes. Então, por exemplo, na casa do mestre Antônio Luiz, que é um mestre de reis, aqui no sítio Sassaré. Então, nós fomos lá na casa dele, e aí o seguinte, nós encontramos uma coisa que é interessante. Quando nós estávamos montando o museu, nós descobrimos Rosa, a mulher dele, que é uma cabocla, não sabe? Pense numa cabocla de um sorriso bonito. A mulher disse. Enquanto o mestre Antônio Luiz não tem um dente na boca com aquele dente banguelo, com aquela boca banguela, precisando de uma chapa, ela tinha os dentes tudinho, e quando ela ria, parecia o amanhecer do dia. É um sorriso lindo. Então é o seguinte, a gente diz, a coisa está dentro do cardápio, o sorriso de Rosa. E Rosa era escondida. Quando ia se apresentar o mestre Antônio Luiz, era o mestre Antônio Luiz, e Rosa era lá para dentro da cozinha, não fazia parte dos valores daquela casa, né? E outra coisa, os meninos começaram a montar e Rosa montar lá o museu e almoçava por lá mesmo. E descobriram que Rosa faz um feijão temperado como ninguém. O feijão de Rosa vale por a mistura que o povo chama, vale por um churrasco ou um piqui ou uma coisa. É um destaque. Então, o feijão de Rosa entra na gastronomia e a comida de Rosa entrou no processo. Você vai lá, hoje, você vai visitar mestre Antônio Luiz e já encomenda o almoço lá e vai comer com ela, conversando e comer com ele. A outra coisa é que Rosa pegava uns paninhos e fazia o povo chama de fuxico, o outro chama de retalho, de coisa de retalho, para cobrir as cadeiras, cobrir as mesas. E isso começou a vender que nem água. Todo mundo que chegava lá queria levar as coisas de Rosa. Então você veja que o ciclo de Reis, ele é um ciclo que ele acontece de 24 de dezembro a 6 de janeiro, que está ligado ao ciclo da natalidade, da relação de Jesus com os Reis Magos. Então, terminou esse espaço, terminou isso, o mestre vai viver de apresentações curtas em palcos como o SESC ou Secretaria de Cultura, transformando uma apresentação de reisado que dura muitas vezes 2 horas para passar todos os personagens, a burrinha, passar o boi. Ele faz dentro de 15 minutos, porque tem mais 15 grupos para se apresentar, e isso foi definhando a cultura popular brasileira como quem fosse um mix, né? Um mix do que é um reisado, um mix do que é um... Então, é o seguinte, descortina a casa como um centro cultural e o terreiro da casa passa a ser um terreiro, passa a ser o teatro aonde vai se apresentar o mestre e passa todos os personagens. Olha, você está no sertão, você tem todo o tempo do mundo para assistir a apresentação. É muito legal, porque quando tem uma apresentação lá, começa a chegar aquele povo com as cadeiras. Aí um chega com uma cadeira, outro chega com outro, que é daquelas casas tudinha que está ali. Aí se junta o povo do lugar com o povo que vai assistir e fica uma coisa agradável, porque você também tem um mostruário do naipe de gente que tem ali. As pessoas, o povo... Eu sempre digo que o Brasil
está cheio de gente de bem, mas o povo só vê gente de mal. Então, por quê? Porque a gente foi perdendo esses espaços, a rua ficou violenta, a simplicidade de ser uma pessoa com pouco recurso virou violento, tudo passou a ser uma coisa e altamente divulgada. Se eu pegar e tocar fogo na Casa Grande e matar assado 500 meninos, no outro dia está as televisões do mundo, tudo lá na porta da Casa Grande. Mas se eu estiver procurando fazer isso, é um trabalho para conseguir 15 minutos na televisão ou que uma pessoa vá. Então, aí, por exemplo, o ferro de engomar da avó de mestre Antônio Luiz estava lá no terreiro enferrujado, aquele ferro de brasa, jogado por detrás de um puleiro de galinha. Nós botamos o ferro de engomar lá. E aí botamos quem foi. Entra de volta dentro da casa do mestre Antônio Luiz, a avó dele, como personagem daquele produto que é ele hoje. Sem a avó dele não existia o pai nem a mãe. Está entendendo? E nem existia ele. Então, esses elementos passam a fazer parte, e o museu ele é orgânico, por quê? Porque simplesmente a gente coloca a história do ciclo na parede, com fotografias, contando essa história, e a história dele. E ele é orgânico porque é a casa dele. Foi tirado o retrato de Chitãozinho Chororó e colocado do avô dele, tá entendendo? Foi tirado o retrato de uma coisa que não, a folhinha das casas pernambucanas e foi colocado a bisavó dele. Então passa a ele contar a história dele e a casa dele ilustrar ele. É como se fosse a moldura dele. E é orgânico porque é o seguinte, ele continua morando dentro, ele continua servindo café na calçada para os amigos virem conversar, e você economiza um tanto de conversa, né? Porque quando você chega lá, que lê tudo, que vê tudo, a conversa já nasce. É por isso que esse conceito meu de que conversa, que museu não foi feito para contar história, e sim para conversar a história, vem daí. Porque você indo lá, você pode, numa conversa, tirar uma coisa que eu nunca tirei de Mestre Zé Luiz numa conversa. E a sua importância é orgânica, porque foi por sua presença lá e a forma com que você perguntou e o grau de confiabilidade que ele teve com você, que ele revelou uma coisa que não revelava para ninguém. Você está entendendo? E aí você passa a fazer parte da história daquele lugar. E aí essa organicidade se dá através dessas relações, e é por isso que o conceito do museu orgânico eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, que tem uma opinião formada sobre tudo. Fantástico, fantástico. Temos aqui a inscrição de Fabrício. Boa tarde, estão me ouvindo? Perfeitamente. Então, massa. Então, primeiramente, parabenizar pelo trabalho, né? Acho que isso é praxe a gente fazer, porque é honroso o que vocês fazem e tem que ser parabenizado. E, infelizmente, essa mídia que a gente, como artista, sempre beira, né? É tão difícil de vir até nós e fazer, publicizar realmente o que deve ser publicizado. Né? E o estado em que vocês estão aí, que é o Ceará, é um estado que eu gosto muito, o estado do filósofo Belchior, e o Crato, essa região aí, é uma região que eu passei a ter um pouco mais, assim, mesmo que de longe, por conta de um amigo meu que desenvolve grandes trabalhos aí, que não sei se você conhece, do Dé Casado. Sim. É um grande ativista cultural e sempre presente. Né? Aí tem um momento da sua fala que você falou que a Casa Grande é a mistura da ciência com o matuto, né? Aí eu falo, será que não seria a mistura realmente da ciência com a ciência do matuto, né? Porque no matuto, ali na comunidade, existe a maior das ciências, né? Onde a ciência, entre aspas, vem para estudar. Então, eu acho que esse trabalho é incrível, que cada estado, cada cidade deveria ter uma fundação como a Casa Grande, para a gente poder fazer com que as pessoas da comunidade se entendessem realmente. E esse mix que você faz com a cultura do mundo, né? Chegando a despertar nessas crianças a valorização, acho que da sua cultura, com essa comparação que você faz, você traz essas referências da cultura mundial para essas crianças, isso é fantástico.
E eu acredito que isso reforça cada vez mais esse pertencimento dessas crianças em valorizar, né? A colocar na parede a foto de sua avó, do seu avô, e querer entender realmente os saberes e fazeres de cada museu orgânico desse aí. Então, é mais um parabéns que eu queria dar e reforçar que estamos juntos aqui de longe. E breve, quando eu estiver no Crato para realizar as produções que eu tenho com o Dudu Casado, estarei aí, de repente, a gente participar dessa dormida aí no museu. Grande abraço, aqui, querido. pois é, vem aqui, cara, para nós tomar um café. Olha, é o seguinte, para mim, Vou sim. para mim é o seguinte, é uma lenda. A lenda da Mãe d'Água é uma lenda. Jimi Hendrix tocando fogo na guitarra em cima do palco, lenda de estoque, tá entendendo? Porque lenda é a forma, tá entendendo? Que a gente, é a forma circular com que a gente encanta as pessoas quando fala, conta uma conversa. Eu sempre digo lá na Casa Grande que o seguinte, que o grau mais alto da fundação é o de bom recepcionista. O presidente, ele tem que ser um bom recepcionista. E a conversa, ela tem que encantar. Tem que encantar as pessoas. Porque é isso, né? Nós estamos aqui numa cidadezinha, aqui no Cariri, né? E a gente faz isso, né? Uma vez chegou um matuto aqui, Matuto gosta de falar em Deus, e Matuto disse, rapaz, você faz isso aqui como quem faz para Deus, né? Foi a melhor explicação que eu vi sobre a Casa Grande, foi isso, porque na realidade, né, a gente, como diz o filósofo Belchior, a gente é estudante da vida que a gente quer dar, tá entendendo? Então, isso aí é uma coisa que quando eu vi pela primeira vez isso na poesia de Belchior, eu disse, é isso que eu quero viver para isso, eu quero viver para passar por coisas, para que essas coisas elas possam servir para outras pessoas. Meu pai era uma figura, sabe? Meu pai, ele gostava de conversar no final da tarde na calçada, e ele me formou em 3 pilares, que ele conversava e fazia como se eu fosse assim. Eram 3 coisas que ele conversava comigo e fazia com que eu percebesse as coisas a partir daí. A primeira coisa era a construção do Templo de Salomão, que é uma relação, né, entre a arquitetura e a formação. A segunda coisa era a Biblioteca de Alexandria, que era a relação entre o conteúdo e a formação. E a terceira coisa era a escola filosófica grega, era como esse conteúdo podia ser partilhado. E isso aí foi uma coisa que assim eu levei para a Casa Grande, né? E isso, quando você coloca com as crianças, quando você faz essas 3 girandelas girar, é muito interessante, porque você vê como nós estamos perdendo, né, nesse país, não empoderando a criança mais cedo, na participação da constituição da sociedade, sabe? Então, para mim é uma alegria, né, lhe receber aqui quando você vier, você dê notícia. Carlinhos tem autorização aí, passar meu WhatsApp para o povo aí que está assistindo, porque quando vier por aqui, eu estou por aqui, né? Enquanto Deus der vida. E diferente, só para concluir, e diferente do saudoso Ariano Suassuna, né? Que ele não gostava muito dessas intimidades com a cultura estrangeira. Para ele tinha que ser tudo brasileiro, tudo nordestino, e ele dizia um momento que tem um artista que eu gosto bastante, que é Chico Science, ele dizia que só ia gostar de Chico Science depois que Chico Science virasse Chico Ciência. Esse negócio de estrangeirismo não era com ele, não. O que acontece é o seguinte, a rabeca, que se fala que é um instrumento nordestino, foi a guitarra na época do índio, tá entendendo? Então, não tinha rabeca, não. Não tinha corda, né? Por exemplo, a banda cabaçal vem de cabaça. Os índios viram os portugueses chegaram com aquelas caixas e tudo, pegaram a cabaça, furaram, amarraram ali, e ali virou a banda cabaçal. Então, essas coisas, né? Tem uma lenda muito bonita da Amazônia, que é a lenda do Irapuru, que eu acho muito bonita essa lenda, que é de um índio por nome Uirá, né? E o seguinte, ele adorava ver os pássaros.
Ele adorava ver os pássaros cantando. E ele andava na floresta e ficava encantado com os pássaros cantando. Um dia ele pegou um osso, fez um buraco e fez um instrumento com a flauta, e ele tocava imitando os pássaros. E ele tocava, e ele foi purificando o som dele num ponto que ele ficou puro, né? E aí se cantou num pássaro, e é a origem do Irapuru, o Irá puro, tá entendendo? Então, ele passa que quando ele toca, ele começou a tocar as flautas dele, que quando ele tocava, os pássaros todos calavam para escutar ele tocar a flauta dele. Então, daí é onde vem essa lenda de que quando o Irapuru canta uma vez por ano, e que quando ele canta, todos os pássaros se calam para ouvir ele. Então, isso é a fusão musical. Os 700 anos de ocupação árabe na Península Ibérica traz uma fusão linda na chegada dos portugueses aqui, que já é essa descendência árabe, e que junta com o canto indígena, e nasce o aboio. O aboio foi a primeira fusão musical nesse continente. Ela foi a fusão do índio com o árabe, entendendo? Do canto árabe. Então, o aboio é justamente esse acalanto do boi, né? Do boi que lá para o norte entra o chifre do boi e bota como é que se diz? Berrante. O berrante, tá entendendo? Que é o aboio instrumental. Não tem como você separar. Obrigado, querido. Grato. Muito obrigado. Professora Sabrina. Ok. Vocês me ouvem? Sim. A minha tela está um pouco escura. Boa tarde, professor. Primeiro, eu queria agradecer pela aula, pelo compartilhar de conhecimento. Dizer que está todo mundo, eu acho que todos que estão aqui estão com vontade de conhecer. Acho que o programa vai ter que fazer um ônibus para irmos todos. Vai faltar pousada para todo mundo que está querendo ir. Mas, enfim, queria que se você pudesse compartilhar um pouco mais com a gente essa ideia da paisagem sonora, né, das questões, e como é que vocês, um pouquinho mais sobre a questão do funcionamento de todos esses, vamos dizer assim, dos museus e das pequenas partes da fundação, né, que são vários, vão ser 17 museus e todas as partes. Como é que isso, vocês têm uma parte... se vocês têm um modelo de discussão interna entre vocês, como é que funciona isso? Bem, professora, a primeira coisa assim, né, que eu tive a sorte de não estudar, né? Eu só tenho até a 8ª série ginasial, então isso me deu uma condição de ter tido essa sorte, né? Então, eu morei durante 10 anos dentro da floresta, no Parque do Araguaia, entre o Rio Araguaia e o Tocantins. Fui criado ali no meio dos chavantes, né? E isso foi uma coisa que eu fugia da escola para tomar banho de rio, para viver nesse mundo, assim, mais observando as coisas. Eu não consegui ficar, eu tinha muita vontade. Aí, por isso, quando eu me casei com Rosiane, eu pedi a ela para ela estudar por mim. E aí ela foi quem estudou aqui em casa. Ela foi quem pagou o pato, fez isso por mim, né, para que tivesse aqui dentro de casa uma pessoa formada, né? Então, a paisagem sonora é o sentimento do espírito do lugar. Ela não depende de pessoas. Você está entendendo? Ela depende, você imagine, uma vez, eu tinha muito
preconceito da arquitetura de Oscar Niemeyer, né? Porque e assim, Oscar Niemeyer, quando ele botava uma obra, sumia a paisagem em volta. Eu dizia, isso não é isso é, né? Diferente já do doutor Lúcio Costa, que ele, quando ele colocava uma coisa, integrava com o ambiente, parecia que aquela coisa sempre esteve ali. E um dia, eu conversando com Maria Elisa Costa, filha de Lúcio Costa, que foi quem fez o projeto de minha casa aqui e quem fez o projeto do teatro, né? E a gente fez algumas coisas juntas, né? Que ela gosta. Eu não sou formado, mas ela gosta muito de me ouvir, sabe assim, quando vai fazer as coisas. Aí é o seguinte, aí ela disse para mim, né? Eu perguntei sobre Oscar Niemeyer. Até pensava que existia alguma coisa, porque a gente escuta mais falar de Oscar Niemeyer do que de Lúcio Costa em Brasília, né? Como que ser urbanista é menor do que ser arquiteto, porque Oscar Niemeyer migrou para não fazer arquitetura, mas fazer esculturas arquitetônicas, né? E aí o seguinte, aí ela disse uma coisa para mim, que foi o seguinte, que o Planalto Central tinha uma linha reta. E Oscar Niemeyer viu que faltava curva em cima daquela linha reta e botou uma coisa que existia. Estava ali como se fosse encantada, né? Estava ali como que fosse materializada. Então, o espírito do lugar é isso. Você imagine uma terra que já foi assim, que já foi assim, que já foi um continente só, que já foi continentes diferentes, que o continente já teve várias formas, né, de ser, né? Que ainda hoje o Fosso de Mariana afunda dentro do oceano, né, se transformando na maior profundidade da Terra. Então, a Terra está sempre em movimento. Em cima dessa plataforma existe o ser humano, que é o mais recente habitante disso aí. Então, é por isso que o espírito do lugar, ele é o sentimento do lugar e independe da interpretação humana. Quem tiver olhos que veja, né? Por exemplo, Patativa do Assaré, que é um poeta que tem aqui, ele diz uma coisa muito bonita, que é assim: aonde eu olho, eu vejo um verso se bulir. Eu acho isso lindo, né? Aí ele diz: quando eu olho para cima, eu vejo uma cachoeira de rima caindo em cima de mim. O que é que esse homem está vendo? Está entendendo? O que é que esse homem está vendo? Então, ele está vendo justamente o espírito do lugar. A inspiração é um canal. Eu, antigamente, lá em Nova Olinda, tinha uns armazéns de açúcar e tinha um canudinho assim de metal que você enfiava assim e saía o açúcar para a pessoa provar, né? Se era... Então, a inspiração é aquele canudinho que você fura, né? Esse espírito do lugar e você traz o açúcar, né? Por exemplo, você pega uma música de Djavan, meu bem-querer é segredo e é sagrado, está sacramentado em meu coração. Olha que coisa linda, né? Que assim, como veio doce, né, essa inspiração. Então, a paisagem sonora é isso. Então, por isso que eu, quando fiz o disco, junto aqui com a Aécio, o André Magalhães, nós fizemos um disco que eu não sou cantor, não sou instrumentista, eu participo dessa sonorização. Primeiro que eu não gosto que chama as coisas que a gente fez de música. Não é porque acho desmerecido, não. É porque a gente compõe, é como essa coisa que eu estava falando da Maria Elisa Costa, do Lúcio Costa. E isso dá uma educação tão interessante. Quando eu chamei Maria Elisa para fazer o teatro, ela disse para mim: Alemberg, vamos fazer um teatro que não roube a cena. A estrela daqui é a Casa Grande. Nada pode ser maior do que isso. Nada pode ofuscar. Olha só, né? A humildade que eu digo assim, de que um arquiteto vai chegar num canto, vai querer deixar seu nome, querer deixar sua imagem, querer ser, né? Por exemplo, quando a gente fez o teatro, que terminou o teatro,
me chegou uma oferta de Brenan de fazer o nome. Eu digo, não, não quero, porque se botar o nome ali vai ofuscar o teatro. Você está entendendo? Então, é muito importante essa harmonia humana, orgânica, né, para que a gente possa conseguir ter permissão de ver o espírito do lugar, de chegar do canto, tá entendendo? E de poder enxergar isso, que é a coisa mais mágica que existe na vida, é a gente ver o espírito do lugar. A gente tem uma música do John Lennon, né, que ele diz: ó, meu amor, pela primeira vez na vida, meus olhos estão abertos, eu vejo a nuvem, eu vejo o céu, eu também vejo. E por que é que ele está louvando isso, né? Então, a forma diferente de ver, né? Então, e tem uma coisa diferente nisso, né? Então, o espírito do lugar é isso, a paisagem sonora é isso. É quando você chega num lugar, um violão, ele é uma maquete de uma paisagem sonora, como eu estou dizendo. Você chega de uma geografia. A boca pode muito bem ser um vale, né? Então, o braço é um corredor, né? A tampa acústica dele, né? Então, assim é a Terra em relação à propagação do som. Então, a paisagem sonora, para mim, é isso. É você... Quando nós chegamos na Casa Grande, eu disse assim... E sim, quando Maria Elisa perguntou, que disse que ia fazer o projeto, né? E que falou isso para mim, aí eu disse assim... Aí ela disse, desenhe o teatro que você pensa. Aí eu disse, bem, já que eu vou fazer um teatro no sertão, eu vou perguntar ao sertão qual é o teatro que ele quer. Aí peguei minha moto e entrei de sertão adentro, vendo casa de farinha, engenho, vendo essas coisas, né, assim, a relação daquela paisagem com a ocupação. E aí nasce o Teatro Violeta Reis, Engenho de Arcênica, que é o nosso teatro, que tem uma acústica ótima e tudo. Então, isso é fundamental. Eu acho que ser orgânico, ele é fundamental para você ser leve e não pesar, tá entendendo? E você contribuir com a parcela daquilo que já está no lugar. É você observar o que já está no lugar. Por exemplo, ela, quando fez o Museu de Paleontologia daqui de Santana do Cariri, o prefeito disse, ué, mas parece que esse prédio sempre existiu aqui. Entendendo? Então, essa é a primeira parte, né, sobre a paisagem sonora, né? A outra parte foi sobre o quê? Foi sobre o... Se você podia falar um pouco, assim, um pouco mais sobre como funciona cada uma das partes, que você falou que tem as diretorias, né? Os meninos têm as diretorias, mas se tem uma coordenação geral, vamos dizer assim, ou não, de cada uma dessas partes, hoje, né? Porque agora vão ter partes maiores, né? Com os desdobramentos dos museus orgânicos, enfim. Primeiramente, os museus orgânicos são administrados pela mulher do mestre, que administra o mestre e o museu. Porque outra coisa que a gente descobriu foi que é o seguinte, quem manda no mestre é a mulher dele. Então é o seguinte, aí... aquele mestre, ele é brincante, é chamado de brincante, porque a mulher conserva ele como um menino dentro de casa. Você está entendendo? Então é por isso que existe a alegria. Todo mestre... Olha, qual é a diferença de um mestre com que está querendo ser mestre? É porque o mestre, ele tem a criança dentro dele, né? Ele tem a criança dentro dele. Então, essa criança conserva a alegria primordial dele, de origem. Então, é impressionante como nós vimos no fazer do museu é que quem manda na casa é a mulher, e a mulher é quem é a gerente do museu orgânico, né? Então, ela é quem é a gerente do museu orgânico, e aí o mestre é liberado para brincar, para dançar, para fazer. É por isso que ele é tão solto daquele jeito, é porque tem quem manda nele, né? O seguinte, eu fui casado durante 25 anos, Rosiane faleceu de um câncer,
Mas, olha, eu vou dizer uma coisa. Quando o Rosiane foi-se embora, a primeira coisa que veio em mim foi que eu não sabia que o mundo estava desse jeito. Eu não sabia que o mundo estava desse jeito, não. De jeito nenhum. Foi a relação entre o emocional e o racional. Eu não sabia dessas coisas. Eu não sabia que existia coisa que eu estou vendo no mundo que eu digo, meu Deus, e é assim. Né? E é desse jeito. Né? A outra coisa foi que toda a maturidade que eu tinha, que eu estou com 55 anos, eu pensei que aquela maturidade era minha, era não. Né? Aquela maturidade era para aquele relacionamento. Era para aquele relacionamento. Era a maturidade do relacionamento. Então, isso é fundamental dentro da gestão do museu orgânico, essa harmonia. Né? Essa harmonia. E nós, e a Fundação, ela, como toda instituição, ela é dirigida, ela tem toda uma diretoria, presidente, né, diretor administrativo financeiro, são 5 pessoas, e tem um conselho científico. Mas é por proforme, que é aquela coisa, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É por proforme jurídico. Mas nós, na Fundação, continuamos, é como o tempo. O tempo ele não se movimenta, ele é um só. O tempo não passa, o tempo não para, o tempo não anda, o tempo é o tempo. Quem anda somos nós dentro do tempo. Então, a Casa Grande ela tem uma base muito forte nisso, né? Tanto que a Casa Grande ela não tem pedagogia, ela tem filosofia. A Casa Grande ela não é uma escola, ela é um espaço. Porque quando a gente diz é uma escola, você vê limites. Espaço, não. A Casa Grande, ela não forma, ela vive. É um espaço de vivência, onde você, ali no momento, você pode aprender com a criança daquela que chega perto de você. Uma vez, uma mulher chegou lá na Casa Grande, que estava visitando a Casa Grande, e olhou para a criança e disse, para uma menininha que tinha lá, e disse, vem cá, vocês todas aqui são crianças carentes? Aí ela disse, sim, nós todos somos carentes, eu, a senhora, todos nós carecemos de alguma coisa. Então, essas coisas, né? Essas coisas é que eu acho que é muito mais importante a gente conquistar. Quando Bob Dylan diz que a resposta está soprando no vento, eu ficava impressionado quando Rosiane estava escrevendo o livro, que a cama nossa aqui, eu vou dar aqui uma perspectiva aqui, a minha cama, tá vendo? Minha cama tem uma rede, que Xangai, quando esteve aqui, disse que aquela ABC do preguiçoso foi feito para essa rede aqui, né? Então, é o seguinte, a Casa Grande, ela tem essa coisa da atemporalidade, né? Da gente, dentro dessa temporalidade, né, a gente construir essa vivência dentro desse espaço. Então, Rosiane, aqui a gente ficava aqui nessa cama e eu conversando com ela, como eu estou conversando com vocês. E ela escrevendo. Aí dizia Allenberg, isso aqui que tu está me dizendo é não sei quem. Só que eu não vou botar que tu está me dizendo não, porque o que acontece é o seguinte, porque sei quem já disse isso num livro tal, não sei aonde, em tal canto, e ali aquele livro era como quem fosse uma escritura. É o latifúndio do conhecimento. O cara escreveu um livro, ou então fez um doutorado, uma tese, ele é dono daquela palavra. Só que o seguinte, que ele é um ladrão, porque ele roubou isso do ar, ele roubou isso da inspiração, ele roubou isso dessa paisagem sonora, dessa paisagem visual, tá entendendo? É a percepção, né, que mais importante do que como é que se diz? Do que essa coisa da forma de fazer, do formato de fazer, é a percepção. É a pessoa desenvolver a percepção de ser chamado para tal canto e chegar lá, ele lê o que tem ali, ele fazer. Sabe aquele filme que tem, que é um filme de ficção que fizeram aí, que o cabo fazia 360 graus, assim, via? Era Matrix, né?
Eu achava muito bonita aquela câmera, que dava uns 360 graus, e o povo estava sem se movimentar, e ele se movimentava sem o povo ver. Então, a percepção é isso. É você se move numa rapidez e olha, e as pessoas estão em câmera lenta em torno de você. Então, você percebe aquilo ali. Então, é daí onde a gente rouba, né? Onde a gente rouba essas coisas. E aí o sabido bota no livro e diz que é dele, né? E diz que é dele. Então, isso eu achava muito interessante quando a gente estava aqui conversando, porque eu fiz uma cama, foi para a gente conversar. Eu digo, essa rede aqui é porque eu só durmo de rede. Eu tenho uma cama, mas eu durmo de rede. E Rosiane dormia na parte de baixo, eu dormia no elevador aqui, Lacerda, na parte de cima, que era o seguinte, que era essa parte aqui da cama. Então, o seguinte, e a gente passava a noite conversando. Eu ficava com raiva porque ela dormia primeiro que eu, e eu ficava a ver navio, né, com um monte de coisa para conversar. Então, eu acho que isso aí, né, essa coisa da Casa Grande, é isso. Nós temos um presidente que é o seguinte, que ele está ali para atender uma coisa jurídica, o outro está para isso, o outro está para aquilo, mas, na realidade, a gente forma uma tábua redonda, né? Todo mundo ali em volta, conversando. A criança, ela dá uma opinião, então é a opinião da criança. Agora, o que acontece? A gente ensina desde cedo, você deu a opinião, administre sua opinião. Porque foi você quem viu. Então, você é quem tem que conduzir os outros, que foi que você viu. Para onde é que nós vamos? E aí ela passa a ser o coordenador daquela ideia, né? Então, é nesse sentido. Não tem uma classe de você sentar e vamos agora falar, né? Eu mesmo sou o seguinte, eu nunca, o povo me chama para fazer palestra, eu nunca sei o que é que eu vou falar. Muitas vezes eu tiro a palestra de um cabo que tem uma venta feia, do outro que tem não sei o quê, na hora eu começo a rir, aí vem a fala todinha. Na cabeça, o que é que eu vou dizer ali? Eu nunca me preocupei com isso, né? Eu gosto mesmo é de ir para os cantos, comer pastel com Coca-Cola e se hospedar nesse hotel de rico, para ver o povo sendo besta só por conta de riqueza. Maravilhoso. Allenberg, já a gente está encaminhando para o final. Eu queria fazer duas perguntas para você. Eu sei que isso não comove você, nem move o trabalho que vocês fazem na fundação, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre os títulos, os inúmeros títulos que vocês já ganharam aí, tanto você individualmente quanto a fundação, que eu acho que isso é importante para o pessoal do patrimônio que conhece, que é curioso, isso eu sempre falo, que é curioso como vocês têm um trabalho tão denso, tão importante com o patrimônio cultural, com a arte, e como dentro do campo do patrimônio as pessoas pouco conhecem vocês, e aí vocês são mais conhecidos fora daqui do que aqui, no campo do patrimônio, embora nas artes, sobretudo na música, todo mundo conheça vocês. E outra coisa, como é que está a situação da Casa Grande na pandemia? Certo. Né? Quando eu escuto esse nome pandemia, eu só me lembro de um trecho musical que diz: na pandemia, entre luzes que se esconde, só um sorriso. Parece assim, quero ver o nome assim como se fosse um break para entrar numa música. Então, mas voltando a essa coisa, né, assim, a fundação ela tem algumas comendas, né, tem a Ordem do Mérito Cultural, né, do governo federal. Nós temos aqui a comenda, que é a maior comenda do estado do Ceará, que é dado, tem comenda que eu nem me lembro o nome. Mas é o seguinte, uma das coisas que me chamou mais atenção foi a Ordem do Mérito da Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, porque eles são tão ali no Rio Grande do Sul, e dialogam muito com a América Latina e pouco com o restante do Brasil. E aí a gente tem essa medalha da Ordem do Mérito da Farroupilha, da Assembleia. Né? Agora, eu vou dizer uma coisa, a comenda que eu mais gosto das comendas nossas, tudinha, foi uma que eu ganhei de goleiro, lá no Tocantins, que eu era menino, eu era goleiro lá no time. Rapaz, aí eu fui lá e eles me deram essa comenda, e o troféu é feito de pau, foi feito no facão. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, quando eu recebi aquilo, tanto de esforço que eu fiz jogando naqueles campinhos,
não sabe, para mim ganhar depois de velho essa comenda. Para mim, eu fiquei tão feliz, é uma da que eu mais guardo aqui, que eu mais quero bem, não sabe? Mas eu acho que, na realidade, uma pessoa chegou uma vez lá na fundação e disse: rapaz, Allenberg, vocês têm tanto reconhecimento. Eu digo: olha, eu acho que o reconhecimento que a gente tem é quando a pessoa vai almoçar no restaurante de Merivan, vai se hospeda numa pousada domiciliar, vem visitar a Casa Grande, porque isso é que faz esse movimento, que aquelas crianças sentem o prazer de explicar para um adulto, contar a história, né? Daquela mãe de organizar aquele quarto para receber uma pessoa de fora e anotar no caderno que na casa dela já veio gente do Japão, já veio gente de tudo quanto é lugar, tá entendendo? Eu acho que essa é o maior reconhecimento nosso, esse pingadinho do dia a dia, que eu acho que é interessante, né? Para mim, eu acho que é isso, né? Agora, na pandemia, né, nós estamos... O seguinte, eu me lembro muito da época daquela lenda da formiga e da cigarra, sabe? Nós estamos vivendo na época da cigarra, né? Quem está sabendo cantar está passando melhor do que a formiga, tá entendendo? Porque é o seguinte, porque isso que vocês estão fazendo é o quê? Vocês estão cantando para o mundo, né? Vocês estão fazendo as lives, né? Então, as instituições que estão sabendo trabalhar com live, com essa coisa de propulsão da imagem, da fala, da voz a longa distância, que é isso que a cigarra faz na lenda, está plantando bem para quando chegar a época da formiga de novo, ela só tira a roupa da cigarra, veste da formiga e dá continuidade. Então, o que nós estamos esperando, olha, em 15 lives que nós fizemos, nós chegamos a 48 mil acessos em 5 países. 5 países do mundo. Então, nós estamos esperando, e nós estamos trabalhando direto, os meninos organizando as moradas de conteúdo, a gente organizando museu orgânico, a gente fazendo essas coisas internas, porque quando abrir as portas e voltar a ser o ano da formiga novamente, aí então nós vamos receber esse povo tudinho. Então, quem trabalhou nesse período da cigarra vai colher fruto na época da formiga, quando voltar de novo, né? E a gente viveu a época da formiga. Então, a gente está vivendo uma época, daqui para frente vai ser formiga e cigarra. Porque nós estamos vivendo um momento muito interessante, né, nesse planeta, que é o momento onde vai sumir bala, vai sumir guerras como se guerreava há muito tempo atrás. Então, está iniciando aí uma guerra bacteriológica, está entendendo? Está iniciando aí um novo tempo em relação à forma de dizimar populações, de se definir países, né, e continentes. Entendeu? E veja só, por que é que eu digo que nós vamos ser mais visitados, nós mesmos? Porque o comportamento que o Brasil teve nesse período que nós estamos vivendo foi um comportamento assim desadequado no sentido de respeito do que está acontecendo com o mundo. Então, vai haver muitas restrições para brasileiro aí fora. Então, nós vamos nos visitar mais. E nós não vamos visitar, não são os grandes projetos de turismão, esses turismo lá Disney, com muita gente. Nós vamos buscar o Pantanal, nós vamos buscar os biomas brasileiros e nós vamos buscar essas experiências mais responsáveis e mais humanas. Né? Porque a humanidade agora ela sentiu e está sentindo a importância de como o ser humano está fazendo mal ao planeta. Né? Eu volto uma fala de Dylan, que ele diz o seguinte, que o rock ele era e depois que houve a bomba de Hiroshima e Nagasaki, ele se transformou no outro. Ficou mais nervoso, porque a humanidade viu que ela era capaz de destruir o planeta em poucos segundos, com a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Então,
Quem foi que recebeu essa carga todinha? Foi a música chamada rock, né? E aí ele ficou mais elétrico, ele ficou mais nervoso. Então, eu acho que nós estamos num momento que a gente está vendo, né, que por trás aí desses laboratórios está surgindo outros planos de guerra e de dizimação de populações e de domínio, né? Então, isso aí nos chama atenção para nossas instituições. Como é que nossas instituições podem prever o futuro, né? E aí eu volto para a lenda de José do Egito, né, que sonhou com 7 vacas gordas e que depois vinha 7 vacas magras e comia as 7 vacas gordas. Que o faraó teve esse sonho e que ele foi lá e descreveu para o faraó e ainda disse o seguinte: vão ser 7 anos de seca e 7 anos, vão ser 7 anos de fartura e 7 anos de seca. E nós temos que produzir comida que dê para nós e para o entorno, para que a gente não seja invadido. Então, vai ser um momento agora que nós vamos ter que pensar também, não só a gente, pensar também nos outros. Nós temos que pensar nos outros. Então, é um processo, é um momento que a gente, né, pensa mais sobre a humanização. E daí, Carlinhos, uma coisa que eu quero dizer é que nós entramos com um projeto. Estamos entrando com um projeto junto à Unesco da Chapada do Araripe como patrimônio da humanidade. E nós estamos... A frase é assim: Chapada do Araripe, patrimônio da... Aí tem um acento no A, humanidade. Porque patrimônio, ele tem que proporcionar humanidade, humanização. A frase que a Unesco criou para patrimônio, a definição é patrimônio da humanidade. A palavra tônica é o patrimônio e não humanidade. Aí o que é que acontece? Aonde é instalado o patrimônio da humanidade, as populações originárias dali são excluídas e entra o rico, o turismo do rico, a calçada vira cara. Então, essas populações que eram para, nesse momento, haver humanidade e que formassem, né, dentro daquelas pessoas é a oportunidade de excluir, de tirar a pobreza da sociedade, da humanidade. O que é que eles fazem? Eles trazem o rico para explorar. Aconteceu isso, você sabe, no centro de Coimbra, que hoje em dia é caríssimo. Está vendo em Azazá, como é que se diz? Em Marrocos. E onde chega o projeto, é um projeto das Nações Unidas, que era para ser diferente, pensar diferente, de patrimônio, era para ser o quê? Era para ser de humanizar, e não de desumanização. É patrimônio da humanidade. Então, o mais importante é esse DA, que junta, porque ela passa a não ser... Eu não estudei, não sei como é que chama o DA, se é artigo, se é não sei o quê, em português eu sou horrível. Então é o seguinte, né? Você tem 2 palavras aqui do lado e uma emenda no meio, que é só como se fosse uma tábua que sai a passar um rio, pisa na tábua e pula do outro lado. Então é o seguinte, mas essa palavra, essa junçãozinha que é o DA, ela é o coração da frase. Patrimônio da humanidade. É trazendo, humanizando. Você pode ver aí, no Centro Histórico de Salvador, aonde se queira investir dinheiro, que o público vai investir dinheiro para que restaure, para que se... E essas instituições viraram defensora de política de rico. É por isso que quando são pedidos, começa esse negócio de extinguir, aí vem chorar. Chorar para quê? Se vocês sempre defenderam isso aí. Então, nós temos que... o patrimônio da humanidade tem que oportunizar humanização na sociedade. Você vê o filho daquela pessoa sendo dono da agência de turismo, sendo a pousada domiciliar, o museu orgânico,
que a própria sociedade daquele lugar seja beneficiado com aquele título e não seja expulso. Não poderíamos finalizar de maneira mais fantástica. Alenberg, a gente já está caminhando aqui para o final e a palavra é livre para você, então, fazer sua fala final. Eu acho que eu já fiz. Só dizer que eu gosto muito. Olha, quando eu fui a primeira vez a Salvador, que eu desci aí no Pelourinho, eu nunca tinha sentido um negócio daquele. Me deu um medo tão grande. Quando eu vi que eu entrei dentro do táxi de novo, digo, vamos embora. O homem disse, você não veio para ver? Eu disse, não, eu estou com medo. Eu entrei dentro do carro e fui-me embora. Eu não sei o que foi que aconteceu comigo, que eu tive medo. Aí depois, quando eu ia embora, eu voltei aí, porque eu disse, eu vou. Lá que eu vou descer, que era meu sonho conhecer. Então, eu fui para pisar no chão e eu não podia voltar com a desfeita daquela para casa, de ter tido medo de ter andado aí nessas ruas. Aí eu comecei a andar e aí foi muito bom para mim. Mas o que foi que eu senti? Eu senti foi a força do lugar, que era tão forte que para mim teve assim, um impacto grande. Então, só dizer, Carlinhos, muito obrigado por convidar, né, para mim falar, conversar um pouquinho com vocês. Para mim é uma alegria. Eu gosto muito de conversar. Eu vivo para conversar. Já fiz até uma cirurgia nas cordas vocais, tanto conversar. Eu converso mais que o dono do pote. Alenberg, então eu queria agradecer pessoalmente, né? Como já te conheço há alguns anos, agradecer o pronto atendimento. Quando eu falei com você, você não pensou duas vezes, claro que eu vou. Eu agradeço você, mas agradeço sobretudo o nome do programa de pós-graduação, que é o organizador dessa atividade, Programa de Pós-Graduação em Arqueologia, agradece a sua presença aqui institucionalmente, e eu queria pedir a todos que abrissem os microfones para dar uma salva de palmas para Alenberg. Então, com isso, encerramos mais essa edição do Diálogo com o Pesquisador. Fiquem atentos que a cada 15 dias, toda segunda-feira, de 15 em 15 dias, nós temos mais um Diálogo com o Pesquisador, e para o próximo Diálogo temos confirmada a presença de Juca Ferreira, ex-ministro da Cultura do Brasil, que estará conosco fazendo o diálogo, tá bom? Um abraço a todos e até mais. Obrigado. Continua.